correção com o volume 2 do PET, a semana 1. Essa semana eu vou fazer, então, uma correção da semana 1 de todas as minhas turmas, tá? 7º ao 3º ano do ensino médio. Eu não faço as correções do 6º ano porque eu não dou aula no 6º ano. Mas se tiver alguém aí que queira que eu faça também, eu posso tirar um tempinho e fazer as do 6º ano depois. É só deixar pra mim nos comentários ou vai lá no meu Instagram, Kézia Botelho Real, e fala comigo lá, tá? Mas se não for necessário, eu vou continuar fazendo só do 7º ao 3º ano. Quero falar algumas coisinhas para vocês aqui também sobre o áudio, né? O áudio do meu coisa. Eu gravo as minhas aulas aqui, né? Eu ponho o slide aqui e vou gravar. Então eu uso o microfone integrado aqui do meu computador. Ele não é muito bom. E eu baixei um programa novo, mas eu ainda não vou usar ele nessa semana porque eu ainda estou fazendo uns tutoriais para aprender a usar ele. Mas eu tenho uma solução para vocês. Eu acho que vocês estão morrendo de saudade de me ver usando isso na sala, né? Eu acho que eu não vou ligar aqui, né? Porque senão... Mas se quiser, eu posso usar isso aqui também, tá? Será a melhor coisa da vida. Se você tem uma professora que usa isso na sala de aula, deixa pra mim no comentário aí, vê pra mim se você gosta. Porque geralmente, quando eu ligo isso aqui, ó, os meus alunos querem me matar, né? Mas eu tenho um tom de voz baixo, eu preciso usar isso aqui na sala de aula. Outra coisa, quero agradecer os mais de 500 coraçõezinhos, porque nós já somos mais de 500 aqui um pouquinho, tá? Que se inscreveram no canal esses dias. Muito obrigada, seja muito bem-vindo. E quero agradecer também todas as mensagens carinhosas, né, de feedbacks legais que eu recebi aí, falando que eu ajudei. E a minha intenção é essa mesmo, nós estamos aqui para ajudar, para poder melhorar o aprendizado, para poder auxiliar nesse período meio conturbado, porque eu sei que em casa é mais difícil mesmo para vocês fazerem algumas coisas e tirar algumas dúvidas sozinhos, tá? E a última coisa que eu queria falar eu preciso, gente, chegar a 1000 inscritos nesse canal. Por quê? Estamos querendo fazer uma transmissão ao vivo da nossa festa junina. E algumas pessoas me falaram, porque eu não entendo disso ainda, não parei ainda para pesquisar, não parei ainda para olhar direitinho, que diz que eu tenho que ter 1000 inscritos para poder fazer uma transmissão ao vivo bacana. Então, por favor, gente, senta o dedo nesse botão de inscrever aí e me ajuda. Se eu consigo estar ajudando vocês, eu levo horas preparando esse material, o slide, tento fazer da forma mais esclarecedora possível para vocês né, fazerem as atividades aí bem bacana, corrigir as que vocês fizeram que estão com erro. Então, por favor, me ajuda também, inscreva-se nesse canal, se gostou do vídeo, se te ajudou, você curte ele também, e aí assim você vai estar me ajudando bastante. Desde já eu já quero agradecer, né? Então não sou de ficar pedindo para curtir, para compartilhar nem nada, mas agora é uma questão de que eu tô precisando mesmo, tá bom? Vamos então para a correção. Vou corrigir então 7º, 8º, 9º, 1º, 2º e 3º ano. E vamos lá. Qualquer dúvida deixa nos comentários. Beijos, até a próxima e vamos começar que eu vou agora para aqui, ó, pro computador pra gente fazer as correções, tá bom? Então, a correção do PET volume 2, 2º ano. Tema: a construção do processo de independência do Brasil. Um breve resuminho para você se situar no tempo aqui agora, tá? Em 1808 houve a transferência da corte, né? Eles vieram de Lisboa devido à ameaça de invasões napoleônicas. Eles juntaram a tropa, as trouxas e vieram para o Brasil em 1808. De 1808 a 1821 veio o governo de Dom João VI. Nesse período aqui, o Brasil passou a ter mais autonomia administrativa, comércio internacional, uma certa liberdade industrial e a abertura dos portos aqui, que foi de extrema importância para o país. E o Brasil também deixou de ser uma colônia e passou a ser aqui a sede do governo português, né? Brasil, Reino Unido de Brasil, Portugal e Algarve. Em 1817 ocorreu a Revolução Pernambucana, que daqui a pouco nós vamos ver um pouquinho sobre ela. 1821 houve o retorno da corte. Dom João teve que voltar para Portugal e deixou aqui Dom Pedro I.
E em 1822 ocorreu aí a independência do Brasil, que foi declarada pelo Dom Pedro I. Quantas independências? A interpretação sobre a independência do Brasil provocou e ainda provoca muitas divergências. Alguns historiadores interpretam a Revolução Pernambucana de 1817 como um dos marcos principais do processo de independência do Brasil. Outros, porém, afirmam que esse movimento não teve relação com a conquista da autonomia brasileira, pois seu projeto era republicano e visava a separação de algumas províncias do atual Nordeste do Brasil. A Revolução de 1817 seria uma outra independência. Na palavra do historiador Evaldo Cabral de Melo, sufocada pelo projeto centralista de Dom João e continuada por seu filho Dom Pedro, mas deixou clara a insatisfação com o papel de metrópole assumido pelo Rio de Janeiro com a presença da corte. Do ponto de vista econômico, alguns pesquisadores defendem que a separação em 1808, com o fim do monopólio comercial por meio da abertura dos portos ao comércio internacional. Outros, com interpretação mais políticas, indicam 7 de setembro de 1822, embora nenhuma medida formal tenha sido tomada nessa data. Tratou-se de um ato simbólico, depois da Guerra do Paraguai. Jornais republicanos argumentavam que a independência, comemorada no 7 de setembro, não fez mais do que manter os brasileiros sob o odioso poderio da família Bragantina. Gente, eu sou tão apaixonada com a família real brasileira que eu acho até assim, uma frase dessa aqui ser até triste de ler. Agora responda. No que se refere à independência do Brasil, identifique as duas interpretações sobre o movimento pernambucano de 1817. Aí se você volta ali no texto, você vai ver que... Aí eu peguei o trecho que fala: alguns historiadores interpretam que a Revolução Pernambucana de 1817 foi um dos marcos principais do processo de independência do Brasil. Outros, porém, afirmam que esse movimento não teve relação com a conquista da autonomia brasileira, pois seu projeto era republicano e visava a separação de algumas províncias do atual Nordeste do Brasil. Ou seja, esse movimento que é a Revolução Pernambucana de 1817 foi o único movimento que realmente saiu do papel, né, saiu da fase de conspiração e se consolidou. Mas era um movimento que não visava a independência do Brasil no contexto de todo o território nacional, mas sim de algumas províncias do Nordeste e também não tinha uma visão de continuar sendo uma monarquia, se separar ali de Portugal e tal. Não, eles queriam já instalar logo uma república. 2. Tome posição nesse debate, expressando e justificando a sua opinião. Aí eu coloquei 2 trechos aqui que você pode usar para a sua resposta. Talvez te ajude, porque esse é uma resposta pessoal, né? De forma que não tem a menor necessidade de você copiar o que está escrito aí. Você pode ler comigo aqui agora e tirar as suas próprias conclusões. A Revolução Pernambucana de 1817 foi a única que realmente se concretizou. Essa revolta uniu forças de integrantes da Igreja Católica e da maçonaria que lutavam pela liberdade de pensamento, pelos direitos de cidadania e por uma imprensa livre. Pernambuco, o estado do Brasil que se separou de Portugal, foi a primeira vez que o estado brasileiro se separou de Portugal e do Brasil. Eles construíram um governo provisório e republicano, criou um projeto constitucional e uma bandeira, que aliás é a bandeira de que Pernambuco possui até hoje. O Estado, assim como mostra muitos recortes historiográficos, se identifica como pioneiro na luta pela independência. Meus cachorros é uma bênção. Essa hora eles resolvem brigar com todos os outros que passam na rua. Embora a Revolução tivesse ideais de independência, esses ideais eram republicanos. Entretanto, o Brasil continuou sendo uma monarquia por mais 67 anos. E também a Revolução não visava a independência de toda a unidade territorial do Brasil, e sim de algumas províncias como Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará e Alagoas. Ok? Baseado nisso aí, você vai criar a sua opinião, a sua resposta.
Atividade 2. O que era ser brasileiro em 1922? O texto a seguir é trecho de um artigo divulgado em um periódico radical, o Reverbero Constitucional Fluminense, de Joaquim Gonçalves Lida, líder do grupo Brasiliense. Foi publicado no dia 3 de setembro de 1822. Ainda que nenhum brasileiro disse: eu não quero Constituição, nenhum exclamou também: separemo-nos da mãe pátria. Mas o capricho de alguns deputados nas Cortes de Lisboa tem-nos grandemente aproximado de um termo em que os brasileiros todos gritaremos unânimes: temos pátria, temos Constituição, temos rei, e bastante denodo para defendermos a nossa liberdade, para conservarmos as nossas leis e a nossa política gloriosa de representação nacional. Sobre este trecho, responda. A. Como o artigo se posiciona em relação à separação de Portugal? Aí está lá o trechinho que fala: ainda nenhum brasileiro disse eu não quero uma Constituição, nenhum exclamou também separemos-nos da mãe pátria, mas o capricho de alguns deputados das Cortes de Lisboa tem-nos grandemente aproximado de um termo. O que é isso? Significa isso? A separação seria inevitável, principalmente por causa das pressões das Cortes de Lisboa em transformar o Brasil novamente em uma colônia. Depois que Dom João puxou o carro de volta para Portugal, aí eles queriam transformar o Brasil novamente em uma colônia. Óbvio que depois de toda a autonomia política e econômica que o Brasil tinha adquirido, que eles não iam aceitar isso de novo. Letra B. O que significam as expressões eu não quero Constituição e separemo-nos da mãe pátria? A participação do povo brasileiro era tão pequena a ponto de não saberem o que estava acontecendo. Ou seja, não tinha voz nesse processo. O povo foi um mero espectador. Isso que significa essa frase. Tanto que eu coloquei uma charge aqui, o pessoal está gritando para lá fora: viva a independência! Aí a criança vai perguntar: que é isso, mãe? Aí ela: deve ser um novo produto inglês, né? Porque aqui no Brasil, que entrava de produto inglês naquela época não era brincadeira. Letra C. No dicionário da língua portuguesa de Antônio de Moraes, o autor define pátria: a terra onde alguém é natural, ou seja, ele resume pátria ao lugar, a terra de nascimento. Realmente, pátria significa em latim terra dos pais. Mas que terra é essa? Uma localidade, uma aldeia, uma cidade, um estado, um país? Podemos considerar que o termo pátria varia conforme o período histórico, segundo interpretação sociológica. Como você definiria o conceito de pátria nos dias de hoje? Aí eu coloquei um trechinho aqui que também é uma resposta pessoal, mas eu coloquei um trecho para você ter uma luz. A pátria é um lugar onde a pessoa nasce ou adota para viver. Nela, o indivíduo sente um vínculo afetivo, cultural, histórico e pessoal. Patriotismo deriva-se da palavra pátria, significa amor e respeito pela terra natal, que pode ser manifestado na valorização da cultura do país, nas suas belezas naturais e em seus símbolos nacionais, que são a bandeira, o brasão, o selo e o hino nacional. Então é isso. Se gostou, curte. Se foi útil, curte, né? Compartilha, que às vezes mais alguém pode precisar. Se inscreva neste canal. Gente, me ajuda a chegar aos 1000 inscritos. Porque, como eu disse no começo, quero muito tentar transmitir a festa julina, que já tem julho, né? Da minha escola aqui nesse canal.